Olá, olá, turma! Como tá a cabecinha de vocês por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Sad Nerd e esse é mais um Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões, pensamentos aleatórios e coisas que eu penso durante a noite que eu provavelmente deveria deixar na minha cabeça, mas eu resolvi gravar um podcast. Desde já, eu gostaria de pedir para que vocês seguissem o @Argonauta Podcast no Instagram, no TikTok e ouçam a gente no YouTube Music, no Deezer e no Spotify. Avaliem o podcast, compartilhem para ele chegar em cada vez mais pessoas e mais pessoas conhecerem a palavra do Argonauta. E esse início de episódio, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Icona Pink, porque eu fiz um episódio falando sobre o álbum Icona Fantasy e a diva me seguiu no Instagram, sabe? Foi lá, compartilhou o episódio, então muito obrigada. O podcast tá chegando cada vez mais pessoas. É um agradecimento especial. Eu acho que eu já posso colocar podcaster no meu currículo. Porque assim, eu fui notada por uma famosa, sabe? Será que eu já sou famoso? Se bem que eu não gosto muito desse verbo famosa, sabe? Famoso pra mim é Deus, o restante é conhecido, né? Já dizia aquele meme. Então, assim, um pequeno agradecimento especial que eu fiquei muito feliz. Eu surtei. Eu estava. Eu tinha acabado de descer de um ônibus que tinha quebrado. Na verdade, ele tinha batido num carro. E aí eu estava andando para chegar na minha faculdade. E aí eu vejo a notificação lá. E quando a Pink seguiu você, aí eu, surtando, tendo que andar 6 horas da noite até a faculdade. E olha lá, aquele misto de, oh meu Deus, vou ser morto, porque estou no meio do nada. E, meu Deus do céu, eu sou famoso. Enfim, galera. O episódio de hoje, caso vocês tenham visto o título, vocês ficaram, uai, o que esse moleque vai falar hoje? Calma, eu vou chegar aí. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma troca de cartas. Mas não é uma troca de cartas qualquer, não é aquele PayPal, sabe que você troca. Nos Estados Unidos tem, né? Aquele. Você pega e faz amizade com uma pessoa que é de outro lugar e você vai trocando cartas. Tem muito isso na Inglaterra, nos Estados Unidos. Até com preso, né? Que você manda carta pra preso. Não. Não é uma troca de cartas qualquer. É uma troca de cartas entre dois dos maiores nomes que as ciências já puderam ter. Ninguém mais, ninguém menos do que Sigmund Freud e Albert Einstein. Vocês sabiam, inclusive, que tem uma troca de cartas entre os dois? Pois é. Essa troca de cartas, ela foi colocada num texto que se chama Why War, né? Por que a guerra? E esse texto ele é muito interessante, porque além de ser uma troca de cartas entre duas das maiores nomes das ciências, também ele trata de temas muito interessantes e consolida de forma bem didática muitos conceitos psicanalíticos que são bem complexos e que né, é Freud, gente, é complexo e que ele explica de uma forma bem interessante. Então, vamos ter uma clássica aulinha básica de conceitos elementares da psicanálise com o Cedzinho aqui e também discutir um pouco de por que que o ser humano faz guerra. Aqui eu não vou entrar muito em juízos de valor, mas pra gente ter uma discussão interessante. Aliás, esse é um podcast de reflexões aleatórias, então vamos refletir. Faz parte da natureza humana? Como que funciona a guerra? Quais são os mecanismos por trás da guerra? Enfim, essa troca de cartas, inclusive, eu achei muito icônica quando eu li o texto pela primeira vez. Inclusive, eu recomendo muito, após esse episódio, vocês lerem. É um textinho de 14 páginas, então é bem tranquilo. Dá pra ler, é uma linguagem bem. Não é a carta, então é uma linguagem fácil. E eu não tinha parado pra raciocinar, porque aquelas, né, gente? A gente aprende de formas isoladas as coisas. Então, tipo, beleza, Freud e tal, os textos dele são de 1900 né, 1915, 1920, tem os textos mais maduros lá em 1930, 40, aí, né, tem toda a questão do Terceiro Reich, né,
o Terceiro Império, né? O nazismo e tal, e aí tanto o Freud quanto o Einstein vão se refugiar em outros lugares, só que a gente, ao menos eu, demorei pra raciocinar que, tipo, porra, o Freud e o Einstein estavam vivos no mesmo mundo, e eles puderam interagir, sabe? É muito estranho quando a gente para pra pensar que, tipo, nossa, duas das maiores mentes das ciências, né, que são assim, cara, eles estão na cultura popular, sabe? Muita gente fala sobre eles, fala muita merda também sobre eles, principalmente as teorias deles, né? Quem nunca ouviu, a teoria da relatividade explicada porcamente, a, a- toda a teoria psicanalítica colocada de uma forma lixo, ai, narcisismo, ai, não sei o que, explicada de uma forma porca. Os vivos também são injustiçados, né? Eles, junto com Darwin ali, eu custo dizer que são uma das teorias mais sucateadas no mundo popular, né? Tipo assim, são teorias muito complexas que as pessoas simplesmente colocam como se fosse, sabe, tacam pra bosta, como se o negócio fosse fácil de explicar. Enfim, vamos para as cartas. Dando um pouco de contexto, né? Por que, que eles trocaram cartas? Eles eram colegas? Não necessariamente. Em 1931, o Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual é, instituiu um Comitê Permanente para a Literatura e Artes da Liga das Nações Unidas. Liga das Nações Unidas é o que foi depois, né? A ONU. Então, antes de ser a ONU, era a Liga das Nações. E as duas falharam miseravelmente, né? Vamos só deixar esse shade aqui pra ONU. Um beijo, ONU. E eles queriam promover trocas de correspondências entre esses intelectuais com muito nome, né? Freud e Einstein não são nomes qualquer, para tratar de assuntos destinados a servir aos interesses comuns da Liga das Nações e à vida intelectual, e eles publicavam essas cartas. Então, vários nomes foram trocaram cartas entre si, comentando assuntos, tipo, o que você acha? E ainda mais o Freud, né, psicanalista, e o Einstein, físico. Então, como que duas mentes de áreas distintas interagiriam e falariam sobre o mesmo assunto? É de fato muito interessante. E entre os primeiros que esse instituto abordou estava o Einstein, e o Einstein que falou, quero trocar uma cartinha com meu colega Freud. E em junho de 1932, o secretário deste instituto escreveu pro Freud, falando falando, Freud, e aí? E aí, parça, bora participar? E ele, bora, vamos lá. E a carta de Einstein chegou no início de agosto e ele recebeu uma resposta em setembro. Então, assim, o Freud foi bem rápido. A gente vai entender um pouco, tipo, por que também ele foi rápido. É, pelo simples fato de que o Freud também, ele achou a discussão um pouco bosta, né? Se você ler a carta, eu vou ler alguns trechos, vai ser um pouquinho diferente esse episódio, porque ele não vai ser um navegando entre linhas, hum, mas eu vou ler alguns trechos selecionados de uma forma curatorial muito específica para a gente entender os principais pontos. Mas vocês podem ler as cartas na íntegra, é só pesquisar, porque a Guerra Freud, que vai ter as cartinhas lá para vocês lerem. A cartinha, né, no caso, foi uma troca de cartas só. E por que que o Freud achou essa discussão um pouco merda? Porque assim, eu já vou dar um spoiler. Isso da questão da guerra, o Freud ele meio que já explorou bastante isso nos textos dele. Se o Einstein tivesse se dado um pouquinho de trabalho de ler, ele já teria entendido o posicionamento do Freud em relação a isso. Mas, né, vimos que ele não leu muito. Mas, enfim, vamos começar com alguns trechos da própria carta do Einstein. Ele tem uns certos trechos aqui, eu vou ler e aí a gente vai comentar em cima, tá bom? Ele, em certa parte, diz: refiro-me especialmente a esse grupo reduzido, porém decidido, existente em cada nação, composto de indivíduos que, indiferentes às condições e aos controles sociais, consideram a guerra, a fabricação e venda de armas simplesmente como uma oportunidade de expandir seus interesses pessoais e ampliar sua autoridade pessoal. E aqui a gente está falando da própria questão de como a indústria bélica lucra, né, com a guerra. Então, essa própria questão da guerra como uma questão financeira, econômica, porque assim, ela destrói países,
destrói economias. Mas o próprio Estados Unidos, né, principalmente depois da Primeira Guerra, ele vai ganhar muita grana, com a reconstrução da Europa. Então, inclusive, uma das grandes questões dos Estados Unidos ter lá a crise de 29 é porque ele produzia tanta coisa para a Europa, para reconstruir a Europa, que uma hora, quando eles já estavam reconstruídos, ele já não tinha mais mercado consumidor para tanta coisa, e aí ele, né, ele quebra. A Bolsa de Nova York, se eu não me engano, quebra e dá toda a crise de 29. Mas o, o Einstein está falando exatamente dessa questão, de como a guerra ela é benéfica para certos setores da sociedade. E aí ele continua. Como esses mecanismos conseguem tão bem despertar nos homens um entusiasmo extremado a ponto de estes sacrificarem suas vidas? Pode haver apenas uma resposta. É porque o homem encerra dentro de si um desejo de ódio e destruição. É possível controlar a evolução da mente do homem de modo a torná-lo à prova das psicoses do ódio e da destrutividade? Aqui não me estou referindo tão somente às chamadas massas incultas, porque ele tá falando, né? A guerra, ela não é feita só pelas, o que ele chama de massas incultas. Então a população, né, a sociedade civil no geral, intelectuais, políticos, militares, eles também fazem guerra sabendo das consequências da guerra. E é exatamente esse ponto do Einstein. Por que que as pessoas, elas vão pra guerra para sacrificar a vida delas? Por que que você escolhe deliberadamente entrar em algo que você sabe que você provavelmente vai morrer, né? Por que que as pessoas fazem guerra? Essa é a grande questão que o Einstein traz. E assim, gente, se você já leu um pouquinho de Freud, inclusive, né, caso vocês tenham ouvido os outros episódios, é um dos motivos da teoria crítica, né, a famosa escola de Frankfurt, utilizar os estudos da psicanálise. Porque eles trazem isso, né? Por que, que as pessoas fazem guerra? Por que, que as pessoas também se subjugam a outros, aderem a certas ideologias que são ruins para elas próprias? E essa questão que motiva a teoria crítica psicanálise em grande medida e tem desdobramentos disso até hoje. E o Freud já tinha falado muito disso, né? Teoria das massas, ele aborda muito isso. Então, assim, ele já tava meio tipo, Mona, tu é maluco? Eu já expliquei um pouco disso. Mas aí ele traz de forma bem didática, e eu também vou destrinchar um pouco, explicar um pouco como ele constrói, que para mim, esse texto do Freud, ele é muito bonito, porque ele traz ele fala muita coisa, sem parecer que ele tá falando muita coisa assim de uma forma tão complexa. E eu acho que é um dos textos em que o Freud fala de forma mais didática e mais até poética dos textos dele. Então, assim, pra quem já leu Freud, inclusive, é um pouco confuso, porque você consegue entender o raciocínio dele, porque ele vai montando o raciocínio enquanto ele tá escrevendo. Um pouco disso, então é um pouco esquisito. Às vezes é um pouco complexo, mas é interessante. Esse texto, como ele consolida muitas ideias, ele é um pouco mais tranquilo de você entender, porque as ideias estão um pouco mais concatenadas adequadamente. Enfim, o que que o Freud respondeu? Então, a pergunta do Einstein, por que que as pessoas fazem guerra? Não só, tipo, a população no geral, mas militares, políticos, sabendo das consequências, sabendo da morte. Por quê? E aí o Freud, em certa medida, é, ele escreve: além do mais, considerei que não me pediam para propor medidas práticas, mas sim apenas que eu delimitasse o problema da evitação da guerra tal como ele se configura aos olhos de um cientista da psicologia. E é legal que o Freud, ele não se propõe a dar uma resposta. Aqui é muito interessante, que ele fala assim, gente, olha, você tá me perguntando por que as pessoas fazem a guerra? Eu não sei, não sei, porra. As pessoas fazem a guerra por vários motivos. O que eu vou levantar aqui são hipóteses, apontamentos. Como a gente pode entender isso? A gente vai entender de fato? Não sei, mas vou levantar questões. É o Freud, porque também se tinha uma expectativa de que a ciência ia explicar tudo, né? E a ciência, na verdade, ela não explica muito, já dá pra perceber, né? A ciência, ela traz mais perguntas do que, de fato, resoluções. E aí ele continua. É, pois, um princípio geral que os conflitos de interesse entre os homens são resolvidos pelo uso da violência. É isto que se passa em todo reino animal, do qual o homem não tem motivo por que se excluir. Então, aqui ele coloca: beleza, a violência ela faz parte do mundo animal. Os conflitos são normais e são esperados em certa medida dentro do mundo, né? Porque os recursos são limitados. Então a gente vai ter disputa por recursos. O mundo animal é a prova disso. Então você tem disputa lá.
entre as matilhas, disputa entre leões, entre diversos animais, pela busca de recursos para a sobrevivência. E o ser humano, ele vive em certa medida disso. Obviamente, conforme as sociedades vão se expandindo, você tem uma disputa territorial, uma disputa ideológica e assim vai. Mas, por si só, o conflito, né, entre grupos da mesma espécie, até grupos interespécie, é esperado, né, dado o conflito de interesses. E aí ele coloca, no início, numa pequena horda humana, era a superioridade da força muscular que decidia quem tinha a posse das coisas ou quem fazia prevalecer sua vontade. A força muscular logo foi suplementada e substituída pelo uso de instrumentos. O vencedor era aquele que tinha as melhores armas ou aquele que tinha a maior habilidade no seu manejo. Então é que ele coloca, beleza. No início se tinha o uso da força e depois a gente começou a usar equipamentos para isso. Então, você vai ter as espadas, as lanças, né, diversas armas que vão auxiliar na conquista desses recursos. O caminho que levava ao reconhecimento do fato de que a força superior de um único indivíduo contrapor, podia se contrapor à união de diversos indivíduos fracos, a violência podia ser derrotada pela união, e o poder daqueles que se uniam representava agora a lei em contraposição à violência do indivíduo só. Então, é isso, né? Depois as pessoas, segundo, né, esse pensamento do Freud, depois se tem um entendimento, né, de que em grupo a gente vai conseguir conquistar mais coisas, vai conseguir se defender, não só derrotar os outros, mas também se defender. E para que uma pessoa não faça guerra, não comece a dar louca e fazer violência, instituem as leis para controlar esses impulsos e as vontades violentas das pessoas. Então, aqui é muito legal como ele vai construindo, beleza. É natural uma violência e conflito de interesse entre os seres vivos. E aí a gente tem o desenvolvimento de armas para utilização nesses conflitos. E aí a gente, né, se organiza socialmente, aí tem algumas leis que vão organizar esses conflitos. E de fato, a gente tem em diversas sociedades como esses conflitos eles são mediados, porque a violência em muitas sociedades é quase o último recurso, né? Ou uma violência pequena, entre assim, você vai ter um duelo ali, né? Mas essa guerra por si só, ela é quase um último recurso. Então você tem as leis, você tem um diálogo, você tem rituais que vão mediando ali, e a guerra é de fato assim as últimas consequências. Então é interessante como o Freud vai construindo, de que a gente vai construindo mecanismos, instaurando mecanismos para mediar esses conflitos naturais, esses conflitos de interesses que a gente vai tendo, e a guerra ali vai ficando num segundo plano. Ele continua: a comunidade deve manter-se permanentemente, deve se organizar-se, deve estabelecer regulamentos para antecipar-se ao risco de rebelião e deve instituir autoridades para fazer com que esses regulamentos, as leis, sejam respeitadas e para superintender a execução dos atos legais de violência. Então, né, instala a violência, instala a lei para evitar a violência, e aí você vai ter diversos regimentos, diversas figuras que vão fazer com que essas leis sejam aplicadas, né, e regulem a sociedade. Na realidade, a situação complica-se pelo fato de que, desde os seus primórdios, a comunidade abrange elementos de força desigual, homens e mulheres, pais e filhos, e logo, como consequência da guerra e da conquista, também passa a incluir vencedores e vencidos, que se transformam em senhores e escravos. A justiça da comunidade então passa a exprimir graus desiguais de poder nela vigentes. As leis são feitas por e para os membros governantes e deixa pouco espaço para os direitos daqueles que se encontram em espaço de sujeição. E aí é muito interessante como o Freud coloca. A sociedade, ela é composta por forças desiguais. Então, né, você vai ter aí, né, a gente teve essa discussão, mas vamos levar no senso comum homens e mulheres. O homem é mais forte fisicamente que a mulher, então, né, tem como impor a sua força. O pai impor a uma criança, e aí a gente pode até levar os seres humanos imporem a violência aos animais. Então, como a gente vai ter essas desigualdades e a justiça vai exprimir esses atos desiguais dentro dessa sociedade? Então, vai ser leis que vão privilegiar os mais fortes em detrimento dos mais fracos.
E aí ele coloca: é impossível estabelecer qualquer julgamento geral das guerras de conquista. Algumas, como as empreendidas pelos mongóis e pelos turcos, não trouxeram senão malefícios. Outros, pelo contrário, contribuíram para a transformação da violência em lei, ao estabelecerem unidades maiores, dentro das quais o uso da violência se tornou impossível e nas quais um novo sistema de leis solucionou os conflitos. Então ele coloca que nem toda lei é uma necessariamente é um conflito negativo, porque revoluções, né, no final são feitas a partir de guerras. Então, ele coloca, beleza, as leis foram instauradas por pessoas que têm o domínio da força. Então, para que haja alteração dessas leis, as pessoas vão disputar entre si, vão ter conflitos entre si para mudar essa sociedade, mudar essas leis. Então, no caso, né, mulheres comandaram diversos movimentos para a conquista de direitos, os direitos, a luta por direitos civis, né, da comunidade negra, a luta pelo direito da comunidade LGBT. Você vai ter diversos, até populações, por exemplo, grupos étnicos minoritários, grupos indígenas, enfim. Você vai ter a luta desses grupos para que as leis sejam feitas e aplicadas de forma, feitas por eles e aplicadas de forma igual a todas as pessoas e que não tenha preponderância de poder entre um grupo e outro dentro das leis. E isso é feito através das guerras, dos conflitos. Então, nem todo conflito necessariamente é ruim. Quando a gente fala, ai, a guerra. Mas assim, né? Revoluções são feitas a partir da guerra. Então, uma independência é feita a partir da guerra. Se a gente pensar, por exemplo, na guerra do Haiti, na independência do Haiti, cara, os haitianos se revoltaram e saíram matando, né? Instauraram a revolução, uma revolução, né? Eu não vou lembrar o nome da revolução, mas eles instauraram o fim da escravidão, mataram um monte de branco lá e falaram: é isso. Não é à toa que o mundo inteiro ficou temendo que todo lugar podia virar um novo Haiti, de tipo, a população negra vai se revoltar e vai dominar isso aqui. Foi o que o Haiti fez. Só que pro Haiti foi uma delícia. Foi lá, fez a guerra, fez a revolta, claro. Tiveram perdas, mas no final teve um Estado, né? Instauraram um Estado legítimo com a dominância de pessoas que antes eram escravizadas. Então, não necessariamente foi um conflito negativo para eles. Claro, teve as perdas, mas no final deu em algo bom. E aí ele continua. Por paradoxal que possa parecer, deve-se admitir que a guerra poderia ser um meio nada inadequado para estabelecer o reino ansiosamente desejado de paz perene, pois está em condições de criar as grandes unidades dentro das quais um poderoso governo central torna impossíveis outras guerras. Então, assim, fiz um conflito, fiz uma guerra, e aí você instaura um governo que vai evitar com que outros conflitos sejam feitos. E aí aqui é muito interessante esse shadezinho que ele dá. Criar uma instância suprema e dotá-la do necessário poder, uma sem a outra seria inútil. A Liga das Nações é destinada a ser uma instância dessa espécie. Mas a segunda condição não foi preenchida. A Liga das Nações não possui poder próprio, e só pode adquiri-lo se os membros da nova União, os diferentes estados, se dispuserem a cedê-lo. E, gente, a Liga das Nações ela não evita a Segunda Guerra, e eles já estavam, em 1932, eles já estavam vendo que ia dar merda, gente. O Hitler já tava ali rondando, já tinha o Mussolini, já tava vendo, já tava tudo ao flor da pele, né? Esse período entre guerras, ele é muito tenso. E já tinha, né, aconteceu a crise de 29, então já tava tudo meio tenso ali. E eles percebem, tipo, cara, a Liga das Nações surgiu pra que outras guerras não acontecessem, e a gente tá caminhando exatamente pra uma outra guerra. E a ONU, até hoje, ela é meio assim. Tipo, ela surgiu depois para evitar guerra e ela não consegue evitar guerra, porque ela não tem um exército próprio, é o que o Freud vai falar. Você tem a questão política ali de uma negociação de assim, gente, calma, calmar os ânimos, negociar, né? Mas eles podem criar sanções, vai intermediar ali, mas eles não têm um poder coercitivo de falar, parou essa. É tipo pai, que chega. Pai, a mãe que chega assim, tá os dois irmãos brigando, parou com essa porra. Ó, separa, vai cada um por sua conta, acabou. Não, não tem esse problema. Ele é aquele amigo, é aquela amiga que vai lá. Para, Pedro! Gente, para de brigar, Pedro! Para, Pedro! Sabe, ela
A ONU fica assim, gente, para de brigar. E os dois ali se quebrando na porrada, sabe? Tá, Estados Unidos dominando a porra do mundo inteiro, fazendo o que ele bem quiser, e a ONU não consegue fazer porra nenhuma. Assim, né? Ela quer também fazer alguma coisa, mas, enfim, tá tendo os negócios ali e ela não consegue, porque ela não tem o próprio poder bélico. É uma crítica que o Freud, ele já tinha desde a Liga das Nações, e assim, você não tem um exército da Liga das Nações, né, e posteriormente da ONU, pra fazer isso, pra, tipo, defender e falar, gente, acabou, acabou. Não. Aí ele fala assim, de acordo com nossa hipótese, ele fala nossa, porque normalmente o Freud ele escreve sempre nós, tal, mas pra falar. De acordo com a minha hipótese, só que ele coloca o nós para trazer essa generalidade, né? De acordo com a nossa hipótese, os instintos humanos são de apenas dois tipos. Aqueles que tendem a preservar e a nos unir, que denominamos eróticos, exatamente no mesmo sentido em que Platão usava a palavra eros, ou sexuais, com uma deliberada ampliação da concepção popular de sexualidade, e aqueles que tendem a destruir e matar, os quais agrupamos como instinto negativo ou destrutivo, que é o que a gente já falou em alguns episódios, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então, a pulsão de vida, que tende a preservar e unir, que ela tá lá, né, ela tem toda a questão dos instintos sexuais, é a pulsão sexual, então a pulsão da vida, é a pulsão que dá, é o desejo, é o que move o indivíduo. E a pulsão agressiva, a pulsão destrutiva, é a pulsão de morte, que vai levar, na teoria freudiana, vai levar o ser vivo ao inorgânico. Então, é o que leva o indivíduo a querer se destruir. Então, a gente está sempre com essas pulsões. Eu gosto muito da tradução mesmo, pulsão, porque é o que, gente, pensa, quem é de São Paulo vai entender. É você pegar a Sé em horário de pico. Começa as pessoas a entrarem de um lado, quer sair do outro, e você vai indo para um lado, para o outro. Pensa que as pulsões é isso, você tá no meio daquilo, vai sendo jogado de um lado para o outro. Então, é uma pulsão querendo te matar, uma pulsão querendo que você esteja vivo. Então, assim, é muito interessante que o Freud, ele vai já mostrando aqui que, assim, gente, nem dentro da nossa cabeça as coisas são em paz. A gente já é perturbado normalmente. O mal-estar na civilização, inclusive, eu prefiro como é traduzido em outros lugares, que é o mal-estar na cultura, porque a civilização, ele critica essa questão desenvolvimentista, mas o mal-estar na cultura é exatamente essa questão do a gente nunca vai estar em paz com nós mesmos. A gente sempre vai estar em conflito interno por causa das pulsões. Então, o ser humano normal, normalmente a gente já é neurótico. A gente já vive meio perturbado da cabeça porque a gente tem desejo que a gente não vai conseguir cumprir 100%. A gente tem alguma coisa que internamente que quer, né, quer nos matar. A cada momento, o nosso corpo mesmo, né, a cada momento vivo, o nosso corpo tá mais próximo da morte. Então é meio esquisito essa coisa da gente tá crescendo, tá se desenvolvendo, mas tá morrendo. A gente tem o conflito psíquico, a gente tem uma parte da nossa cabeça não inconsciente que a gente não domina, não conhece, então a gente tá sempre meio perturbado. E aí a gente tem a nossa perturbação e a perturbação dos outros, que tá acontecendo com eles, e como a gente vai interagir com os outros. Então tudo já é meio zoado. Então, é interessante como ele já constrói isso. A gente já tem as pulsões aqui que já deixa a gente meio zoado. O ser humano já é meio agressivo por natureza, tem o conflito de interesse, e as coisas não conseguem se mediar direito. Então, tudo já é meio instável, né? Ele já posiciona esse mundo numa própria natureza instável. Então, assim, meio que ele constrói um ambiente aqui. Como que a gente vai conseguir não ter a guerra num ambiente em que você tem sujeitos perturbados, um ambiente perturbado, necessidade de, assim, mediar interesses conflitantes, e aí você tem as leis, você tem os próprios indivíduos lutando entre si para ver como que a lei vai ser instaurada, que interesse vai se prevalecer. Então você tem todas essas questões. E aí ele coloca: não devemos ser demasiado apressados em introduzir juízos éticos de bem de bem e de mal. Nenhum desses dois instintos é menos essencial do que o outro. Os fenômenos da vida surgem da ação confluente ou mutuamente contrária de ambos. Então, assim, a gente não pode colocar a pulsão de vida como boa, a pulsão de morte como má. São pulsões, elas são o que elas têm que ser. A gente não pode colocar como bonzinho e malzinho. Isso aqui eu acho muito legal do Freud.
E aí ele continua. Entre eles está certamente o desejo da agressão e da destruição. As incontáveis crueldades que encontramos na história em nossa vida de todos os dias atestam a existência de sua força, de sua existência e sua força. A satisfação desses impulsos destrutivos naturalmente é facilitada por sua mistura com outros motivos de natureza erótica ou idealista, que aí ele coloca a própria questão da agressividade da natureza humana, né? Então, assim, a gente tem esse impulso violento que quer destruir todo mundo, matar todo mundo, bater em todo mundo, e como esse instinto ele vai agindo no mundo normal, né? Aqui, inclusive, eu lembro um pouco até da questão do seio bom e do seio mal, da Melanie Klein, que a gente trouxe em outro episódio. Dessa idealização, a gente idealiza o seio bom, e aí a gente tem contato com esse seio mal, e aí a gente tem esse conflito, né? Esse conflito do bebê que ele vai ter. Quem não ouviu, a gente tem um episódio só falando disso, de como lida com esses monstros internos nossos, que o bebê ele já tem desde cedo esse conflito entre eu amo a minha mãe, porque é ela que me provém alimento, mas eu odeio a minha mãe porque ela me deixa sozinho, ela me abandona, ela não faz tudo que eu quero. Ela não tá 100% ali pra mim, por mais, né, por mais perfeita que a mãe seja, ela vai ter as necessidades dela, a mãe vai ter que sair em algum momento pra fazer um xixi. Então, assim, como que o bebê vai viver com esse conflito interno? Então, também tem isso, né, essa questão da gente destruir, da gente idealizar, tá tudo dentro disso. Não há maneira de eliminar totalmente os impulsos agressivos do homem. Pode-se tentar desviá-los num grau tal que não necessitem encontrar expressão na guerra. E aí, a gente tem a questão da sublimação. Que aí ele fala, beleza, a gente tem a questão da agressividade, mas não é só a guerra a única forma de você expressar essa agressividade. Ele vai falar, né, em outros textos, da questão da sublimação. Então, esportes de contato, principalmente a arte, e outras questões e outras ferramentas que você pode usar para essa agressividade. Então, a gente inclusive tem esse episódio que eu falo da Melanie Klein sobre a questão da arte. A psicanálise tem esse muito contato da arte. Então, pintar, escrever, cantar, qualquer expressão artística, ela tem esse potencial de você liberar as angústias que estão no seu pensamento, você expressar traumas e você também conseguir colocar essa agressividade em jogo de uma forma não nociva. O próprio esporte, ele tem muito isso, né? O fato de você, um rugby, alguma coisa ali que você vai bater, o boxe, né, que você vai socar outra pessoa de uma forma, né, mediada, claro, você não vai socar até a morte, mas você tem um controle da violência, um controle dos impulsos agressivos, que é muito importante. Então, assim, não é só você sair metendo bala em todo mundo na rua que vai resolver a questão. Você tem a arte, você tem o esporte, você tem diversas outras formas. É o que a gente fala, né? Muitas pessoas falam, ai, quando eu tô num dia mal, eu vou pra academia, eu vou treinar. E a academia, ela cumpre um pouco disso também, né? De você tá num dia mal, você tá ansioso, tá com raiva, você vai socar um saco de pancada, vai correr 30 minutinhos na esteira, vai levantar peso. Todas essas coisas, elas são possibilidades de ferramentas e instrumentos para você botar sua raiva em jogo, tirar ansiedade. Então, né, será que a guerra, ela realmente é esse último recurso, assim, né? Porque às vezes a gente trata a guerra como um primeiro recurso, né? Vou pra cima, vou bater porque eu bato mesmo. Não tem outras formas de resolver? Aí volta a gente pra pensar. Será que a arte não poderia ser esse caminho pro fim da guerra? Vamos, né, vou colocar essa pulguinha atrás da orelha de vocês enquanto a gente vai prosseguindo aqui, mas a arte é um bom caminho, talvez, né? Como que a gente vai produzir arte? A arte, mas seus, né? O rap, por exemplo, é uma ótima expressão da agressividade. Você tem pessoas negras, pessoas LGBTs ali que expressam a violência delas, expressam o ódio contra a sociedade, os estigmas, as normas, a partir do rap, a partir ali das letras, da batida. Então, é uma forma de expressão também da agressividade. E aí ele coloca: se o desejo de aderir à guerra é um efeito do instinto destrutivo, a recomendação mais evidente será contrapor-lhe o seu antagonista, Eros.
Então, é interessante que ele usa. Tá, beleza. Pra gente então combater a guerra, a gente tem que ir pro oposto dele. Então, o oposto da pulsão de morte é a pulsão de vida. O que a pulsão de vida é? É o desejo, é o laço, principalmente, é a conexão. Então, a guerra, ela vai acontecer nesse sentido, a gente pode pensar, e aqui eu vou utilizar um pouco a leitura da Butler, que ela tem um texto que é alguma coisa da não violência, a ética da não violência, se eu não me engano, que ela vai falar mais ou menos isso, de que a guerra, ela é a quebra do laço. Porque você só faz a guerra com alguém que você não identifica como humano. Eu só vou ter a capacidade de matar uma pessoa se eu não enxergo ela, mas como um igual. No momento em que eu me conecto com ela e identifico ela como um ser humano, assim como eu, você cria empatia, você cria laço, conexão. Então, nesse momento, você tira a possibilidade de fazer mal para outra pessoa, porque você se vê um pouco nela. Então, o contrário dessa guerra seria exatamente a criação de uma conexão e um projeto de eu identificar nas outras pessoas, pessoas. Então, um caminho é exatamente essa empatia, a conexão e você entender essa humanidade na outra pessoa. É um caminho bem interessante que o Freud coloca aqui. E ele diz, né, não vou dar resoluções, mas ele tá dando bastante sugestão de como a gente pode fazer isso, inclusive. Beleza. A violência não é um caminho legal. Como que eu posso contornar isso? Eu posso criar o laço, eu posso ter empatia, eu posso considerar o outro um ser humano, eu tenho a arte. Então, você tem diversos escapes para isso. E aí ele coloca: tudo que leva os homens a compartilhar de interesses importantes produz essa comunhão de sentimento, essas identificações, e a estrutura da sociedade humana se baseia nelas em grande escala. Porque o senhor, eu e tantas outras pessoas nos revoltamos tão violentamente contra a guerra? Porque não a aceitamos como mais uma das muitas calamidades da vida? Afinal, parece ser coisa muito natural, parece ter uma base biológica e ser dificilmente evitável na prática. A resposta à minha pergunta será de que reagimos à guerra dessa maneira porque toda pessoa tem o direito à sua própria vida, porque a guerra põe um término a vidas plenas de esperanças, porque conduz os homens individualmente a situações humilhantes, porque os compele, contra sua vontade, a matar os outros homens e porque destrói objetos materiais preciosos, produzidos pelo trabalho da humanidade. Então, é interessante, tá? Por que que a gente não gosta da guerra? Por que que a gente tem medo da guerra? A gente quer acabar com a guerra, sendo que, né, ele mesmo fala lá, tem esse conflito, conflito psíquico, conflito entre as pessoas, e ele fala, porque a guerra, ela tira a vida, porque ela destrói esse laço da humanidade, porque ela destrói coisas físicas, né, gente? Tipo assim, imagina o quanto se perdeu de produção de conhecimento, de arte, de artefatos, casas, tudo isso em guerras, em bombas, tudo isso foi destruído. O quanto a gente não perdeu de produções da humanidade por causa de conflitos. É exatamente esse o ponto do Freud. Acho muito interessante, porque por mais que o Freud ele é muito conhecido por ser pessimista, aqui você tem um certo otimismo de falar que assim, beleza, se a guerra ela é tão natural quanto ela parece, tão biológica quanto ela parece por esse instinto agressivo, eu não deveria sentir que eu deveria acabar com ela, mas eu sinto que eu deveria acabar com a guerra. Esse instinto pacifista. Então, se eu sinto isso, você tem um certo otimismo de que, assim, ok, se eu tenho essa possibilidade de sentir isso, todo mundo tem a possibilidade de sentir esse sentimento de. Sentir esse sentimento foi foda, mas assim, de sentir me sentir compelido a agir contra, sabe? De, não, beleza, a guerra não é o único caminho, vamos contornar isso, vamos agir contra isso. Porque se eu sinto que a guerra não é o único caminho, isso significa que outras pessoas podem sentir o mesmo. Então é interessante como ele constrói isso, que tem uma visão bem otimista, na verdade. Dentre as características psicológicas da civilização, duas aparecem como as mais importantes. E aqui eu acho muito, muito bonito. O fortalecimento do intelecto, que está começando a governar a vida institucional, e a internalização dos impulsos agressivos, com todas as suas consequentes vantagens e perigos. Por ora, a guerra se constitui na mais óbvia oposição à atitude psíquica que nos foi incutida pelo processo de civilização. Tudo o que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra.
Que aqui no final ele mostra um caminho bem legal. Inclusive, eu quero que vocês leiam aqui características psicológicas da cultura, ok? Porque é do alemão, enfim. Mas, porque civilização a gente pode ter um pensamento errado. Mas ele diz que o desenvolvimento das sociedades provocaria um avanço do intelecto. E eu não estou dizendo aqui que é uma racionalidade, que é essa questão desenvolvimentista. Mas essa própria questão do avanço de como as sociedades vão interagindo ao longo do tempo e vão se percebendo, a gente tem essa questão de que, como ele fala, no início você tinha né, os conflitos entre as pessoas, e aí você vai ter as armas, e aí você vai percebendo que você pode instaurar leis, rituais que vão mediar isso. Tudo isso é uma certa racionalização de como essas relações vão ser mediadas para você evitar conflitos e evitar mortes. E ele fala a internalização dos impulsos agressivos com todas as suas consequentes vantagens e perigos. Então, como a gente vai achar outros caminhos para essa agressividade, essa violência? Então, eu vou matar um animal para me alimentar. Você tem uma certa agressividade ali quando você vai caçar. Quando você vai fazer um ritual, você tem uma certa. O grito, você tem alguns rituais, essa questão da violência ali que vai estar colocada. Rituais de passagem, que você também tem essa expressão da violência, esporte, arte, como a gente já tinha falado. Então você tem esses diversos caminhos. E essa evolução aqui, que eu não queria que vocês lessem nessa questão desenvolvimentista, não é. Eu não tô saindo do ruim pro bom. Você tem diversos movimentos e diversas formas de fazer isso, né? Você vai ter um vai e volta. Então, por exemplo, a gente tá vendo de novo um avanço de guerras depois de alguns momentos de um pouco mais de paz. Então, você sempre vai ter esses movimentos de vai e volta. Não necessariamente isso só vai pra frente e progresso. Não. São movimentos um pouco mais cíclicos. E é mais ou menos nisso que ele vai fechando. Então, ele termina as cartas com assim: olha, não tem muita questão de explicar a guerra, tipo assim, beleza, a guerra ela acontece por diversos motivos, e possíveis soluções seriam, não soluções que ele não quer dar, não quer resolver, mas assim, possíveis caminhos é a arte, é a conexão com as outras pessoas. Então a gente tem essas questões. E aí, um texto que é muito interessante que eu queria discutir, ele é variado disso, é o texto Why War, né, Porque a Guerra também, da Jacqueline Rose, que é uma psicanalista, que ela escreve a partir do texto do Freud, dessas cartas do Freud, para discutir alguns pontos. Eu não vou tratar de todos os pontos que ela coloca, que ela trata algumas questões de gênero, vou ficar um pouco mais nessa camada dessa discussão um pouco mais ampla, mas é isso. Mas é muito interessante como Freud, até aí, ele coloca de assim: não tem muito o que fazer, a guerra vai acontecer, né? Conflitos vão ter, mas como a gente intermedia esses conflitos, como a gente age em relação a eles, a gente tem caminhos. Então, como a gente estabelece esses caminhos, né, essas discussões, para que a gente consiga criar laços? É um pouco interessante, é um pouco claro e parece bater no mesmo, mas, né, que esse pensamento pacifista de assim, gente, calma, vamos conversar. Mas no final, isso é uma possibilidade. Isso é um bom caminho. E que a gente tem dificuldade de aplicar ele, né? No cotidiano, tanto no nosso cotidiano como indivíduo, quanto como questão de países, né? De sentar, conversar, negociar, manter a palavra, do que simplesmente sair bombardeando tudo. Mas enfim. Vou ler um trechinho aqui do texto da Rose. Ela diz, em certa medida, a guerra, nesse sentido, não é apenas um evento extremo, mas uma experiência que transforma profundamente nossa relação com nós mesmos e com os outros. Em vez de representar algo completamente estranho, a destrutividade da guerra revela nossos vínculos mais íntimos com aquilo que tememos, ou, em outras palavras, com as partes mais desconhecidas de nós mesmos. A guerra torna impossível reparar internamente aquilo que foi destruído no exterior.
Ela nos coloca diante de um horror incalculável, pois podemos nos tornar o tipo de inimigo que antes reconhecíamos apenas nos outros. Isso nos obriga a confrontar aquilo que odiamos, não apenas no mundo, mas também em nós mesmos, em nossos próprios corações e em nossas mentes. Esse reconhecimento nos força a admitir que estamos intimamente ligados àquilo que mais tememos. E no final, a guerra é sobre isso. Porque de novo, vamos voltar para Butler. Ela diz que para eu matar uma pessoa, eu tenho que colocar o mais horrível nesse. Então, o outro é o. Ele quer destruir a família, ele é o estuprador, ele quer bombardear tudo, ele é assassino de criança, ele come criancinha no café da manhã, ele é tudo de ruim, eu tenho que destruir tudo, tudo, tudo dele. Só que no momento em que eu mato ele, é aquela, né? Você mata um assassino, você tem dois assassinos. É um pouco disso que ela tá falando. Quando eu mato alguém, eu me torno um pouco daquilo que a pessoa era, porque eu falo, tá, antes ele matava pessoas e eu matei ele, então eu também mato pessoas. E aí eu tenho que me defrontar com isso, me confrontar com isso de que eu sou um pouco dele também. E o que antes eu colocava só nele, de ele destruir a famílias, porra, eu destruí uma família também. Né, conforme você vai matando, você destruiu várias famílias. Você destruiu uma cidade, bombardeou uma cidade. Você destruiu uma cidade assim como foi destruída a sua. Então você tem essa questão de. E aí, a outro ponto que a Butler vai falar, que o momento em que o indivíduo vai parar e raciocinar em relação a isso, você começa a ter paradoxos ali. Só que a guerra não tem espaço para paradoxos, porque ela funciona exatamente nessa questão quase irracional de você só ir indo, você só vai sendo levado. Então, bombardeia aqui, dá tiro ali, mata tal pessoa, e você só vai sendo levado pela corrente da guerra. E no momento que você para e pensa, nossa, matei gente, eu destruí as coisas, você começa a raciocinar que você tem um pouco daquilo também, você também foi responsável por destruir. E a gente tem que se defrontar com esse conflito. E no final, a guerra ela faz um pouco parte dessa manutenção dessa civilização. Porque a gente precisa lembrar que esse mito de paz dessa modernidade que a gente vive e colocar a guerra como selvagem é uma criação ocidental. Essa questão de que a gente vai conseguir chegar no momento em que não haverá mais guerra. Mas a civilização, ela só. A modernidade, ela só se mantém, principalmente o capitalismo, só se mantém pela guerra. Você precisa ter pessoas pobres, você precisa ter lo- pessoas querendo guerra e pessoas querendo paz para a manutenção disso. E é um pouco disso que ela coloca, que a gente vai ter esse conflito interno e esse conflito externo, tudo tá posto. E aí ela coloca, retornando a Sigmund Freud, especialmente reflexões para tempos de guerra e a morte e o bem e o mal-estar na civilização, poderíamos dizer que a guerra revela a fragilidade de nosso apego à civilização. Aquilo que imaginávamos como um pacto civilizatório capaz de conter a violência mostra-se vulnerável quando confrontado com as forças destrutivas que parecem sempre estar prontas a retornar. A guerra dissolve as distinções entre amigo e inimigo, entre interior e exterior, e destrói vínculos nos quais depositávamos confiança. O que pensávamos ter sido superado reaparece como perda. Nesse sentido, a guerra não produz apenas morte, ela transforma nossa relação com a própria morte. E é essa questão, quando a gente para pensar de que a civilização, principalmente a civilização ocidental, ela só se constrói e se mantém a partir da guerra, porque ela se mantém a partir da exploração. Você só consegue manter um estado bem se você tem alguém mal. Acabou. Você só consegue ter rico porque tem pobre. Você só consegue ter os países de primeiro mundo porque tem os países de terceiro mundo se fudendo ali com um monte de guerra civil. Por que, que a Europa é tão rica? Porque ela fez o inferno na África e na América Latina, na América do Central, na América Latina no geral, no continente asiático, principalmente no leste asiático, na Oceania, porque eles criaram um caos no mundo inteiro. Porque eles atazanaram todo mundo, tiraram o ouro, tiraram tudo que dava dos outros lugares. Por que, que eles são tão ricos? Por que, que eles têm essa paz? Porque eles criaram um inferno na vida de todo mundo. É isso. No final é isso. A gente fica muito com essa cabeça de, ai, a Europa é paz. Claro!
É muito fácil você criar paz quando você quer inferno na vida de todo mundo. E a gente tem na nossa cabeça de que a civilização é o contrário da guerra e que a guerra é selvageria. Só que no momento em que a gente tem em pleno 2026, em pleno século XXI, um monte de guerra estourando pelo mundo e principalmente vindo de lugares, né, de países que a gente achava que eram os bambambãs da civilização, a gente pensa, tipo, nossa, realmente, né, a gente é de fato tão racional assim, a gente de fato está nessa modernidade que tanto dizem, e aí a gente tem que viver com isso de, né, é quase esse sentimento agridoce de você tá num bem e você tem outros lugares estando mal, pessoas morrendo por aí, você tendo que trabalhar, você tem vai, por mais que o Brasil tenha o caos que ele é, a gente não tá numa guerra, mas a gente tem outros lugares ao redor que estão sofrendo guerras, estão sofrendo revoltas. Então você vive esse esse sentimento. Então, esse inimigo não necessariamente é o outro. A gente também tem esse conflito internamente. E aí, ela coloca, em outra parte, o luto, nesse contexto, assume a forma de um processo de estranhamento, como se partes de nós mesmos se tornassem irreconhecíveis. Porque aí a gente, nesse momento em que um país está em guerra, você odeia o outro e o outro te odeia, você quer matar o outro, mas ao mesmo tempo o outro quer te matar, e aí você tem esse sentimento de ódio dentro de você que você também não reconhece tão bem. Então, todo esse amargor que vai gerando, tá tudo lá dentro. É paradoxalmente porque odiamos os nossos inimigos e nos reconhecemos nesse ódio que a nossa alienação psíquica daqueles que se presume que amamos, de tal modo que não os matamos. Outra forma de colocar isso seria dizer que não os matamos na medida em que os reconhecemos, a sua alteridade, como internos aos nossos próprios egos, como parte da nossa relação conosco próprios. Numa inversão impressionante, o problema passa a ser não o fato de odiarmos aqueles que amamos, mas sim o fato de não amarmos, falhando em reconhecer em nós mesmos aqueles inimigos que odiamos. Basicamente o que ela tá falando. A gente só ama quem a gente ama porque a gente se reconhece naquela pessoa, naquelas pessoas que a gente ama. E a gente odeia outras pessoas, outros grupos, porque a gente se reconhece naquele ódio. Então, o ódio, se a gente alimenta esse ódio, ele se torna tão mesquinho que ele vai se retroalimentando. E a partir do momento em que você também tem uma relação, porque, de novo, o contrário para Freud, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. O amor e o ódio, eles fazem parte de uma mesma coisa. Voltando a Melanie Klein. Você ama sua mãe, mas você odeia sua mãe. Então, beleza, eu odeio aquela outra nação e eu me reconheço nesse ódio, mas eu amo a minha mãe e, em certa medida, eu odeio ela um pouco. Então você tem esse sentimento de ambivalência também, em que você ama e odeia quem você ama, e você odeia totalmente outro grupo. Só que você pensa, em certa medida, você tem uma questão quase inconsciente de que será que eu amo também esse grupo que eu tô odiando? Então fica essa confusão mental e que a gente falha em reconhecer que, em certa medida, a gente só tá odiando aquele outro grupo porque tem um pouco nele que a gente se reconhece também. Porque senão não seria possível amar ele. Porque se a gente só odeia a nossa mãe porque a gente ama ela. Então eu só odeio outro grupo porque, de certa forma, eu me reconheço de alguma forma nele. Entenderam como a discussão ela pode ser um pouco mais complexa aqui, de como essa guerra ela se dá por uma falta de reconhecimento do outro como humano e digno de empatia, mas você também tem uma própria questão de que eu projeto no outro exatamente o que eu odeio em mim. Freud vai falar isso na psicologia das massas. Nossa, eu tô me sentindo muito aqueles coach de TikTok que começa a jogar um monte de texto, mas, gente, leiam esses textos, é importante. São textos muito bons. São textos que trazem certa complexidade, mas tem um monte de vídeo na internet que ajuda a explicar. Mas, por favor, leiam os textos. Não vai só pelo que eu tô falando, tá bom? Não sou esses coaches de TikTok que vai ficar citando Freud a dar rodo simplesmente para que vocês acreditem no que eu falo, pelo amor de Deus. Mas ele vai falar nesse mal-estar, nesse, eita, psicologia das massas, que
você ama o líder, né, um líder carismático, porque eu idealizo esse líder e eu quero ser esse líder. E, ao mesmo tempo, eu tenho que amar esse líder. Só que, para eu não sentir ódio desse líder, eu projeto num grupo externo tudo que eu odeio. Então, eu amo meu líder, só que para eu só amar meu líder, eu tenho que odiar outro grupo. Só que o momento em que eu odeio outro grupo, eu estou projetando neles algo que eu odeio em mim mesmo. Então, ok, eu odeio aquele grupo externo, só que aquele grupo externo só é odiável porque eu odeio alguma coisa em mim mesmo. É isso, é esse princípio. Então, é isso que ela tá falando quando diz sobre esse ódio a outro grupo, porque eu só odeio eles porque eu odeio algo em mim e que, de certa forma, é um caminho para um amor. E outro trecho que ela diz: há um mito comum, escreve ele, está falando do Freud, especialmente prevalente ao final de uma guerra mal sucedida, de que sempre se desejou viver em paz e tratar o mundo inteiro como um irmão. Para apoiar este mito, as próprias limitações do nosso mundo são negadas. Na própria realidade, nunca houve o suficiente para todos e temos vivido por meio da competição. É um mito acreditar que os nossos próprios desejos podem ser satisfeitos sem privar os outros. Mas, acrescenta ele em nota de rodapé, qualquer referência ao conceito de uma população ótima é quase um tabu no debate político. E essa questão também, o Freud ele já disse na carta, né? A gente tem recursos limitados. Então a gente pensar que sempre que a gente tem como não viver em conflito é um mito. Esse mito da paz, esse mito pacifista de que a gente nunca vai ter conflito, a gente vai ter conflito. A grande questão é como esses conflitos vão ser resolvidos. Porque tem outras possibilidades de caminho para a resolução dos conflitos sem ser matar os outros. É essa a questão. E aí, outro trecho. Quero sugerir, a título de conclusão, um vínculo muito estreito entre esta questão da sexualidade e o problema do conhecimento com o qual comecei. Winnicott, que é um psicanalista também, escreve: sem mais guerras, os homens se veem em apuros. No entanto, eles odeiam ser mortos, a menos que tenham certeza da causa. A causa, entretanto, é claro, o problema. O que é que o Winnicott está dizendo sobre a liberdade, senão que pensamos que estamos lutando pela liberdade, enquanto o medo da liberdade pode ser exatamente o que nos leva à guerra. Se a liberdade é a causa pela qual lutamos, por medo da liberdade, a causa, em seu outro sentido, da guerra. Então, o que ela coloca aqui? A gente só se coloca numa questão de ser morto por algo, eu vou matar e morrer por aquilo, por uma ideologia pela qual eu preciso lutar por aquilo. E ela coloca que é exatamente esse o problema de que quando eu não tenho mais um conflito para para eu me chamar de meu, eu tenho esse ponto dúbio que aí ela vai colocar da liberdade de a gente luta pela liberdade, mas talvez o medo de ser livre é o que faz com que eu faça guerra. Porque, de fato, o que, que é ser livre? Que liberdade é essa que a gente está lutando? Porque talvez a gente crie a guerra exatamente pelo medo de criar laço. Porque no momento em que eu, eu só consigo estabelecer laço com alguém, e aí é o que a Butler vai colocar na ética da não violência, é que eu só vou ter uma ética da não violência no momento em que eu ter uma ética da vulnerabilidade. Então, me permitir ser vulnerável. Porque eu só consigo criar laço com alguém, só consigo ter empatia por alguém no momento em que eu reconheço que o outro também é tão frágil, é tão fodido, é tão finito quanto eu, e o outro enxerga essa mesma finitude em mim. Então, ok, eu, minha vida, a qualquer momento pode acabar, eu posso morrer a qualquer momento, e eu vou morrer um dia, e outra pessoa também. Isso vai criar uma possibilidade de conexão no momento em que a gente se identifica como humanos. Beleza. E aí, eu tô só usando a categoria humana, mas o episódio anterior a gente falou exatamente dessa questão da humanidade, né? Quando eu considero, por exemplo, um animal tão finito quanto eu crio essa possibilidade de empatia por ele. Inclusive, aqui me lembrou
Aquela questão do Álvaro lá, do peixinho, né? Que ele acabou, ele foi trocar. O Álvaro é um influenciador, mas enfim. Ele deu pro sobrinho dele, se eu não me engano, um peixinho. E ele foi trocar a água do aquário do peixe e ele deixou o peixe cair na pia, né? E o peixinho foi embora, coitado. E aí ele falou, ai, depois eu compro outro, baratinho, acho que é 8,50. E aí a crítica do pessoal foi tipo, porra, cara, é uma vida. Porque, de fato, gente, peixe, eles são tratados como menos animais. Enquanto o animal de estimação como gato, cachorro, você fala, ai, o meu cachorro fugiu, vou comprar outro, parece mais absurdo do que, ai, meu peixinho morreu, vou comprar outro. Por que a vida do peixe vale menos do que a vida do cachorro? Os dois são animais, a vida de ambos são mais importantes. E aí, de novo, por que a vida de um peixe é menos importante do que uma vida humana? Tudo isso é o que a gente falou no último episódio. Então, escutem outro episódio também. Mas é essa própria questão de que quando eu me permito ser vulnerável e permito perceber a vulnerabilidade no outro, eu crio conexão. E talvez isso seja de fato a liberdade. É a gente perceber que a única forma da gente ter uma mínima liberdade, uma mínima não guerra, para não dizer paz, mas a gente não viver nesse estado tão conflitivo e a gente conseguir ter essa ambivalência, né? A gente conseguir sobreviver nesse meio do caos, a gente vai precisar ser vulnerável. Só que ser vulnerável é foda, gente. É difícil você ser vulnerável. Você se colocar, botar a cara a tapa pra ser criticado, pra ser machucado. Então, a guerra, talvez, ela seja exatamente esse caminho de não ser vulnerável. Então, é mais fácil destruir a outra pessoa que eu projetar no outro algo que eu odeio em mim e destruir o outro e ao mesmo tempo destruir algo em mim, né? Porque eu tô matando o outro e tô aliviando aquele ódio que eu sinto. Ao invés de sobreviver com esse ódio. Então é mais fácil, de fato. Eu vou lá, chamo o outro de tudo que há de ruim, destruo tudo que há de ruim e penso que eu sou bonzinho. É fácil assim. Ao invés de eu, de fato, perceber que tudo vai ter ponto bom e ruim. No final é isso. No final, a gente tem que admitir que a gente é fraco, frágil, estúpido, né? O João tem essa frase na música, né? Sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. E no final é isso, a gente é fraco, frágil, estúpido pra falar de conexão, de amor, de poder amar. E no final, a gente tem essa falha de perceber que tá todo mundo no mesmo barco. E essa dificuldade de fato construir algo que seja, que vá além e que consiga avançar numa perspectiva de uma mínima paz, se a gente pode chamar assim. Não necessariamente vai criar um mundo sem conflito, mas talvez sem guerra. Não necessariamente criar um mundo sem problema e com essa paz perpétua, mas com questão que a gente consegue resolver numa relação genuína com as outras pessoas. E no final, por que de fato a gente faz a guerra? Porque a gente escolhe esse caminho da guerra. Porque a gente escolhe matar outra pessoa, silenciar esse sentimento que a gente tem em nós mesmos. No, no final, o que tanto o Freud quanto a Jacqueline Rose vão falar é isso, a gente tá projetando um ódio nos outros por dificuldade de aceitar que a gente tem erro, que a gente tem ódio dentro do nosso coração. E de sustentar que o conflito, ele é inegável. O conflito vai existir dentro de qualquer relação. Seja uma relação minha comigo mesmo, minha com outros indivíduos, de entre nações, entre grupos, vão acontecer conflitos, mas há possibilidades desses conflitos serem resolvidos sem o, a destruição desses grupos ou a destruição de um grupo em sucesso do outro. Enfim, essa é a conclusão que vamos, né, ter hoje. Será que a guerra é realmente o único caminho? E a guerra é de fato o melhor caminho? Talvez
Não sei, eu sou a pessoa do diálogo. Será que a gente conversar, a gente ter laço, a gente se abrir? É difícil se abrir. É difícil a gente botar a cara a tapa e permitir que a outra pessoa machuque a gente, mas se duas pessoas estiverem dispostas a abrir o coração e permitir ser machucadas, talvez esse caminho seja muito mais libertador do que a gente achar que a gente vai sair por aí metendo bala em todo mundo e isso vai ser chamado de liberdade. Enfim, isso é tudo por hoje e eu espero ter bagunçado um pouco a mente de vocês ou ajudado a organizar algumas ideias. Um abraço, meus anjinhos, até a próxima semana. Tchau! Esse foi o Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões. Se alguma ideia ficou reverberando, se algum verso te atravessou, então a viagem valeu a pena. A gente se encontra na próxima travessia, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, tchau.